Mamãe, me conte como era antes, na sua juventude. Você quer dizer quando havia bastante água? Sim, Ah, minha querida, chovia muito, havia lindas flores coloridas. E eu adorava pescar nos rios e barragens com meus pais. Podia beber toda a água que eu quisesse. Amava ficar pelo menos uns 15 minutos no chuveiro. Hoje, usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Quase nunca chove, e quando há alguma precipitação, é de chuva ácida. Antes, todas as mulheres exibiam seus cabelos. Hoje, temos que raspar as cabeças para mantê-la limpa sem água. Os adultos tinham que beber pelo menos 8 copos de água por dia. Hoje, só podemos beber meio. Minha filha, hoje usamos fossas sépticas porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. Eu, quando na minha adolescência, era muito bonita. Mas, com o ressecamento da pele, acabo de completar 50 anos, com uma aparência de 85. A idade média da população é de 35 anos. mas mãe, ninguém avisou que a água estava acabando? Me recordo que haviam vários anúncios que diziam para cuidar da água. Só que ninguém dava atenção. Pensávamos que a água jamais iria acabar. Não consigo deixar de me sentir culpada, pois pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção em tantos avisos. A água é um bem natural, uma substância composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É encontrada na natureza em 3 diferentes estados: sólido, líquido e gasoso. Supostamente é incolor, inodora e insípida, mas essas características variam de acordo com o local onde ela se encontra e a forma como ela é tratada. A água faz parte da natureza humana e de seu imaginário. O corpo humano é composto de 70% de água. E, no plano mitológico, a água é o lar de inúmeras divindades e lendas, como Iemanjá, Poseidon, as sereias, Nossa Senhora Aparecida, entre muitas outras. Usamos a água para beber, para limpeza, para irrigar as plantas, para hidratar animais, gerar energia, transportes e lazer. Quando abrimos a torneira, não temos ideia do percurso que a água fez até chegar em nossas casas. Em milhões de casas no mundo todo, nem sequer a água encanada tem. Ou seja, não sai nada quando abrem a torneira. Apesar da maior parte do planeta Terra ser composta de água, na sua maioria ela é salgada, nos mares e oceanos. A água doce é somente 2,7% do total do planeta e se encontra em rios, lagos, geleiras e no subsolo, nos lençóis freáticos e aquíferos. Água doce não é o mesmo que água potável, ou seja, para poder ser bebida, algumas águas devem passar por processos de filtragem. Após o consumo humano, a água vai para o esgoto. Para onde a água vai? Na maioria dos países, a água usada vai para o esgoto e retorna para os rios, lagos e lençóis freáticos, criando um ciclo de poluição. Como não recebe o devido tratamento antes de voltar para a natureza, a água esgoto carrega consigo substâncias tóxicas como metais pesados, antibióticos, agrotóxicos, hormônios, cafeína, cocaína, entre muitas outras substâncias, despejando veneno em nossos rios, lagos e lençóis freáticos. Estamos diminuindo cada vez mais a quantidade de água limpa para o nosso consumo. A água realmente está acabando? A quantidade de água no planeta é sempre a mesma, no entanto, a disponibilidade de água limpa está diminuindo, pois estamos usando a água e devolvendo a suja para a natureza. A intervenção humana, através da contaminação, desmatamento, emissão de gases poluentes, impermeabilização do solo e desvios do curso dos rios, está gerando mudanças climáticas que afetam o ecossistema do planeta, interferindo na dinâmica de chuvas. Será que a culpa é nossa? Ouvimos todos os dias que temos que economizar água, e economizamos. Apesar de algumas pessoas insistirem em desperdiçar, a maioria do povo está consciente. Porém, não é nossa responsabilidade tratar o esgoto. Podemos evitar o mau uso, mas não temos condições de devolver a água tratada para a natureza. Este papel, no caso de São Paulo, é da Sabesp. As estatísticas confirmam que o consumo de água no mundo é dividido em 8% de uso residencial,
22% de uso industrial e 70% do agronegócio. O povo é responsável por somente 8%. E os responsáveis pelo 92% estão fazendo a sua parte? Será que todos têm acesso à água? Saneamento básico é um direito de todo cidadão, mas, muitas vezes, não chega em áreas mais pobres e comunidades carentes, por causa da má distribuição e do mau planejamento. O que a Sabesp tem a ver com isso? Enquanto detentora da distribuição da água no estado de São Paulo, a Sabesp está totalmente envolvida com a má distribuição da água, ou seja, é ela que faz todo o planejamento. Nos anos 2000, o Banco Mundial criou uma nova forma do mundo encarar a água. Ao contrário de ser um bem público, um direito humano, a água virou uma competição lucrativa. Die Anschauung extrem, würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat. Após essa mudança, a Sabesp tomou o rumo de lucrar com a água ao invés de somente distribuí-la. Passou a investir os lucros na bolsa de valores, como se fosse uma empresa como outra qualquer. Esses lucros deveriam ser usados para uma melhor qualidade no tratamento da água, ampliação e manutenção do sistema de abastecimento e no tratamento do esgoto, que em sua maioria não é tratado. Mas nada disso foi feito. Por conta da falta de manutenção do sistema, hoje as perdas estão na casa dos 35%, ou seja, 35% da água tratada é perdida em vazamentos ao longo do sistema. Eu não falo para você, tanto canta aqui lá em cima faltando água e aqui a água... E a água desperdiçando, Lógico, não é verdade? Todo mundo precisa de água. Pois é, as pessoas precisando de água e a água desperdiçando. Desde ontem, Desde ontem não, desde quinta-feira. Nós estamos sem água lá na rua Balses e um buraco aberto na rua Jorge Fares. Já pensou? Mas a conta chegou na quinta-feira, não chegou? Chegou mesmo sem água. Agora todo mundo próximo. Vem a conta, quem vai pagar? E vai pagar, não é? Então assina aqui também. Quem manda na Sabesp? Por ser uma empresa estatal, quem manda na Sabesp é o nosso querido governador Geraldo Alckmin. Mais de 600 funcionários e técnicos foram demitidos por não concordarem com as novas medidas e por demonstrarem que as decisões da Sabesp não são técnicas, mas políticas. Uma clara demonstração do desfavorecimento do povo são os contratos de demanda firme. Neles, a Sabesp beneficia algumas empresas, diminuindo suas tarifas de água conforme aumenta o consumo, enquanto que, para o povo, quanto mais se economiza, mais surgem aumentos na tarifa, e quanto mais se consome, mais cara fica a tarifa. Existem duas formas de privatização da água. A primeira é quando uma empresa vende água engarrafada com a sua marca, como a Bonafonte, por exemplo. A segunda forma de privatização vem de empresas lucrando com a distribuição da água em uma determinada região. Como já citamos, a primeira forma de privatização já vem acontecendo há anos, através da compra de terrenos onde se encontram as nascentes por parte de empresas, como a Nestlé e a Coca-Cola Company. Já a segunda forma está em curso, com a aproximação de grandes empresas como a Odebrecht Ambiental, de governos estaduais e municipais, em busca de conseguirem a concessão da distribuição da água. Em 1995, foi criado o Conselho Mundial da Água, constituído por governantes multinacionais e o Banco Mundial.
Ele é muito criticado por movimentos sociais de todo o mundo, por ser contra a ideia de fazer da água mercadoria. A pressão maior que o Conselho faz é de recomendar a construção de grandes obras como as barragens hidrelétricas, a privatização da água e a maximização dos lucros originados na distribuição e no fornecimento público da água. O governo federal, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, prevê a construção de inúmeras hidrelétricas e várias já estão em andamento. Com a orientação de exportação de commodities, o Brasil passou a produzir soja, cana-de-açúcar, café e a carne, em grande escala, o que resultou em grandes desmatamentos para abrir espaço para o agronegócio. A mineração também tem contribuído consideravelmente com a destruição do meio ambiente. O que o povo sabe? A população sente e sabe que a água está em falta, porém não sabe o motivo e as verdadeiras causas por trás deste rombo hídrico. O povo também sabe que as tarifas estão mais caras, mas não veem os lucros voltando em investimentos para uma melhor distribuição e tratamento. São poucas as informações com as quais a população conta para se defender dessa investida capitalista. De acordo com a Política Nacional dos Recursos Hídricos, as decisões relativas à água devem ser tomadas em conjunto por 3 esferas: poder público, usuários e comunidades. No entanto, o que acontece é a retirada da população de tais decisões. Pode-se notar também que o povo é cada vez mais forçado a entender a crise como uma consequência climática. Estudos e informações mostram que a questão climática colabora com a escassez de água, mas as decisões tomadas com base nas recomendações do Banco Mundial revelam os verdadeiros agentes dessa crise. Além disso, o que a população sabe sobre as substâncias que compõem sua água? Pouco é falado sobre a toxicidade das substâncias presentes na água. Muito é omitido ou não estudado propositadamente. E ainda, o povo não sabe que em Cochabamba, na Bolívia, o povo conseguiu expulsar uma empresa privada que estava privatizando a água, na chamada Guerra da Água, em Cochabamba. Por que o povo não sabe? Ou será que a mídia é neutra? Como sabemos a previsão do tempo? E a cotação do dólar? A resposta é simples: pela mídia. Mas será que a mídia é neutra com relação à transmissão de informações? Podemos responder a essa pergunta analisando a forma como a informação é divulgada em diferentes meios. Para empresas de informação X, a crise hídrica é culpa do governo. Já para a empresa Y, o principal agente é o clima. Muitas informações são sonegadas, como por exemplo, a Guerra de Cochabamba. Vemos que o povo não sabe, mas deveria saber, é que o coletivo é capaz de gerar transformações. Não será do dia para a noite, mas a luta não será em vão. No estado de São Paulo, por exemplo, a reorganização escolar foi anunciada pelo nosso querido governador como um fato consumado. No entanto, a união dos estudantes e sua organização e luta conseguiram reverter essa situação. Vamos aprender com os estudantes e lutar pela nossa água. Como podes comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podemos comprá-los? Esta água brilhante que corre nos rios não é apenas água, mas sim o sangue dos nossos ancestrais. De uma coisa sabemos, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disso temos certeza, todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Para o homem branco, um lote de terra é igual ao outro, porque ele é um forasteiro. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga, e depois de conquistar, ele vai embora, deixa para trás os túmulos de seus antepassados, e nem se importa. Ele trata sua mãe, a terra, seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas. Sua voracidade
arruinará a terra, deixando para trás apenas um deserto.